Returning to Canada's trade war with the U.S. now, the Port of Churchill could soon be a very strategic asset. Building this trade-enabling infrastructure will further enable the vast resources we have in Western Canada out to global market. Prime Minister Mark Carney says the federal government will be spending $500 billion on energy. Os Estados Unidos exigiram o controle dos portos canadenses, mas Carney imediatamente rejeitou a proposta, expondo a humilhação do país perante o comércio global. O que começou como uma disputa comercial se transformou em um conflito por portos, poder e rios, uma luta que decidirá quem próspera e quem entra em colapso. Se você pensa que isso se trata apenas de tarifas, pense novamente. É uma luta pelo poder, pela soberania, pela sobrevivência e por quem realmente comanda o continente. Essa será uma luta diária. É a segunda rodada de tarifas injustificadas contra o Canadá e seus produtos. Vamos começar com o colapso que ninguém imaginava ser possível: os portos dos Estados Unidos. Durante décadas, eles se vangloriaram como o coração pulsante do comércio global, mas agora estão ofegando como um motor velho que esqueceu de trocar o óleo. As reservas de contêineres não estão apenas em baixa, elas estão caindo em um precipício. Linhas de navegação inteiras estão tratando os cais dos Estados Unidos como se tivessem uma maldição. O porto de Los Angeles, o maior dos Estados Unidos, está no meio do fogo cruzado. Los Angeles, o chamado gigante intocável do hemisfério ocidental, está se preparando para uma desaceleração, observando os enormes guindastes pairando sobre terminais semicheios. É uma reviravolta impressionante. O mesmo centro que antes ditava as cadeias de suprimentos globais agora implora para não ser ignorado. Mas isso não é apenas uma queda nos números, é um sinal de alerta estrutural. As tarifas não apenas prejudicam os rivais, elas ricocheteiam, elevando os custos, assustando as reservas e empurrando os compradores globais para rotas mais seguras e baratas. A aposta era proteger os trabalhadores americanos. Em vez disso, tornou os portos não confiáveis. No comércio, percepção é poder, e agora a percepção é clara. Os Estados Unidos não são mais uma aposta segura. Churchill tem o único porto marítimo de águas profundas na América do Norte com acesso ferroviário através das planícies e acesso direto ao Oceano Ártico. Isso significa uma rota de navegação mais curta para os mercados europeus e asiáticos. E enquanto os portos dos Estados Unidos tropeçam como se tivessem sido nocauteados, o Canadá está silenciosamente roubando a cena. Churchill, Montreal, Vancouver. Portos que antes soavam como notas de rodapé agora estão brilhando nos mapas de comércio como as novas artérias vitais. Os exportadores não estão esperando que Washington se organize. Eles estão redirecionando as remessas para o norte, fechando negócios e deixando os Estados Unidos fora de suas próprias cadeias de suprimentos. Churchill, em especial, está reescrevendo o roteiro. Bilhões de dólares estão sendo investidos em melhorias, transformando um posto avançado congelado em uma via rápida para a Europa e a Ásia. Grãos, carvão, minerais cruciais e até mesmo as terras raras que tornam seu smartphone e bateria de carro elétrico possíveis estão se movendo através dos cais canadenses enquanto os guindastes dos Estados Unidos ficam ociosos. E aqui está a parte que deveria aterrorizar Washington. Uma vez que os compradores globais se adaptam às rotas do Canadá, eles não voltam atrás. As cadeias de suprimentos não perdoam a incerteza. Elas recompensam a estabilidade. E, no momento, o Canadá parece o adulto na sala, enquanto os Estados Unidos parecem um passivo. O primeiro-ministro Mark Carney está no México buscando fortalecer os laços, pois ambos os países afirmam que estão se esforçando para diminuir a dependência dos Estados Unidos. Em resposta, os Estados Unidos dizem estar desapontados com a resposta do Canadá e dos canadenses às suas tarifas. Quando você pensa que a luta é apenas sobre navios e tarifas, o campo de batalha se move para algo ainda mais primordial: a água. Washington está de olho nos rios e lagos do Canadá como se fossem artérias vitais, oferecendo-os como a cura para o sul dos Estados Unidos, que sofre com a seca. A mensagem é direta: abra as torneiras ou veja os campos secarem. Mas aqui está a reviravolta: a água não é apenas um recurso. É uma alavancagem em uma escala que nem mesmo o petróleo pode igualar. Quem a controla não apenas irriga fazendas. Eles controlam a indústria, a energia e a própria segurança alimentar. E o Canadá sabe disso. É por isso que a resposta não foi diplomacia educada. Foi uma linha dura na areia. A rejeição de Carney mostrou ao mundo que a soberania canadense não está à venda, não importa quão forte seja a pressão. Nos preocupamos com a seca. Nos preocupamos com os preços. Nos preocupamos com o equipamento. Nos preocupamos com o financiamento. Essa tarifa é apenas mais uma coisa com a qual temos que nos preocupar. E as consequências foram imediatas.
Os agricultores da Califórnia que contavam com o alívio veem os canais secando. As fábricas de chips no Arizona que consomem milhões de galões por dia estão subitamente encarando tabelas de racionamento. Cidades siderúrgicas no meio oeste se preparam para a produção mais lenta, porque a escassez de água não para na fazenda. Ela atinge também as fábricas e as redes de energia. Isso não é mais uma simples disputa. É um lembrete de que o país mais poderoso da Terra ainda pode ser superado quando o vizinho de cima se recusa a abrir a torneira. Enquanto os políticos em Washington fingem que é tudo normal, as rachaduras econômicas estão se ampliando a cada hora. As contas de supermercado estão subindo porque os campos de alface são poeira, não colheita. Os eletrônicos estão mais caros porque os minerais que os fazem funcionar estão sendo enviados do Canadá, não dos Estados Unidos, e as contas de energia. Elas estão aumentando graças às concessionárias que estão ligando usinas de carvão e gás apenas para manter as luzes acesas. Nós nunca, jamais, de forma alguma, seremos parte dos Estados Unidos. A América não é o Canadá. Somos um país fundamentalmente diferente. Então, independentemente de quaisquer questões econômicas, fundamentalmente, em nosso âmago, para nossa identidade, essa é a razão pela qual temos isso. Os mercados não são cegos. Os investidores já estão mudando suas apostas, observando as ações de agricultura, energia e tecnologia caírem à medida que a insegurança hídrica e comercial se acentua. Os traders de futuros estão sussurrando o impensável, que Montreal ou Vancouver poderiam definir a referência para commodities, da mesma forma que Chicago e Nova York já fizeram. Isso não é apenas uma perda econômica, é uma humilhação simbólica. Imagine o preço global do cobre sendo decidido no Canadá enquanto Wall Street assiste dos assentos baratos. E aqui está a dura verdade. Uma vez que a confiança em um sistema se quebra, raramente ela se recupera. Exportadores, investidores e até aliados estão recalculando. E a credibilidade dos Estados Unidos como a âncora do comércio global está afundando rapidamente. Enquanto os Estados Unidos se atrapalham com tarifas e birras, o Canadá está ocupado se preparando para um palco maior. E o mundo está comprando ingressos. A Europa, desesperada para garantir parceiros estáveis depois de anos dependendo de fornecedores não confiáveis, está se voltando para Ottawa com uma mão firme no caos. Os compradores da Ásia veem a mesma coisa. Um país que não está jogando roleta com seus portos ou usando seus rios como armas. Nossa antiga relação com os Estados Unidos, uma relação baseada na integração em constante aumento, acabou. O sistema de comércio global aberto ancorado pelos Estados Unidos. E essa mudança não é apenas sobre contratos. É sobre credibilidade. Confiabilidade tem valor. E o Canadá está de repente capitalizando isso. Cada acordo assinado com Bruxelas ou Tóquio enfraquece a alavancagem de Washington, diminuindo o papel dos Estados Unidos de intermediário de poder para mero observador. Esse é o tipo de mudança lenta e silenciosa que não estampa as manchetes a princípio. Mas daqui a alguns anos, será a razão pela qual as cadeias de suprimentos globais passam pelos portos canadenses em vez dos americanos. E o Canadá não aproveitou esse momento por acaso. Ele o aproveitou ao se recusar a ceder, ao tratar a soberania como inegociável, enquanto os Estados Unidos a tratavam como uma moeda de troca. Essa postura desafiadora mudou o roteiro, redefinindo o Canadá não como vizinho silencioso, mas como novo guardião dos recursos sem os quais o mundo não pode viver. A história tem uma maneira desagradável de se repetir. E este momento parece um déjà vu com uma reviravolta. Nos anos 1970, ninguém acreditava que o petróleo poderia ser usado como arma até que a OPEP pisou no freio e o Ocidente se deparou com filas de gasolina e preços altíssimos. Hoje, troque o petróleo pela água e a jogada parece assustadoramente familiar. A diferença é que o petróleo movia carros e fábricas. A água move tudo. Fazendas, fábricas de chips, siderúrgicas, cidades inteiras, tudo isso entra em colapso sem ela. O que significa que o Canadá não está apenas segurando um recurso, está segurando a válvula de pressão da sobrevivência da América do Norte. E quando Ottawa mostra que está disposta a dizer não, isso não é apenas soberania, é pura alavancagem. Estamos superando o choque da traição americana. Mas nunca devemos esquecer as lições. Para Washington, o pesadelo não é apenas a seca. É a percepção de que um vizinho que sempre tratou como um suprimento de reserva é agora quem está escrevendo as regras. E para o resto do mundo, a mensagem é inconfundível. No século XXI, a superpotência não é o país com o maior exército. É o país com os rios mais limpos. Avançando para 2030, a situação só piora. Grandes extensões do oeste americano devem ser presas a uma seca implacável, com reservatórios encolhendo em bacias de lama rachada.
O Vale Central da Califórnia, o supermercado da América, se torna uma aposta sobre quais culturas sobrevivem, não quais prosperam. Sem a cooperação canadense, os Estados Unidos não têm uma fonte de vida fácil. Eles são forçados a recorrer a caras usinas de dessalinização, reciclagem de alta tecnologia e brutais medidas de conservação que custam bilhões de dólares e ainda são insuficientes. O Vale do Silício pode ter os cérebros, mas você não pode criar códigos para sair de canais vazios. Detroit pode ter as fábricas, mas você não pode montar carros se as siderúrgicas não conseguem resfriar seus fornos. Essa é a dura realidade. A menos que os Estados Unidos paguem o preço para reinventar seu futuro hídrico, eles correm o risco de ver indústrias, fazendas e comunidades inteiras murcharem. A era de presumir que o Canadá compartilharia silenciosamente acabou. E o que vem a seguir testará se Washington se adapta ou continua apenas gritando enquanto as torneiras permanecem secas. A relação entre o Canadá e a China parece estar melhorando depois que o primeiro-ministro Mark Carney conversou com o primeiro-ministro chinês Lian ontem. Os dois discutiram comércio, fentanil e esforços para se comunicarem com mais regularidade. Carney também levantou preocupações sobre as exportações agrícolas, incluindo canola e frutos do mar. Enquanto Washington se debate, outros países já estão movendo suas peças. Pequim, o mestre em garantir recursos da África à Ásia Central, agora está de olho na água do Canadá como se fosse a última passagem dourada. Empresas chinesas estão fazendo ofertas discretas, investimentos hoje em troca de acesso garantido amanhã. Eles não veem lagos e rios, veem a sobrevivência de suas indústrias e cidades. A Europa não está muito atrás. Após anos de secas debilitantes e fornecedores instáveis, Bruxelas está elaborando planos que incluem a água canadense e as exportações agrícolas diretamente em suas estratégias de sobrevivência a longo prazo. Enquanto os Estados Unidos gritam sobre soberania, é o Canadá que está agindo como uma verdadeira potência global, decidindo quem tem acesso e quem não tem. O mundo descobriu algo que Washington não percebeu. O Canadá não é mais um plano de reserva. É o plano. Sabemos que os Estados Unidos ainda têm o maior exército, a mídia mais barulhenta, a política mais ostensiva. Mas na luta que realmente importa, a luta por recursos que mantém as luzes acesas e as prateleiras abastecidas, o Canadá é quem segura o portão. E para Washington, essa é a reviravolta mais humilhante de todas. A única pergunta agora é: quando a sobrevivência do mundo passar pelo Canadá, os Estados Unidos vão se adaptar ou entrar em colapso sob o peso de sua própria humilhação? Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.